Pois é, valendo aí mais um Sem Limites, hoje, quinta-feira, né, dia 4 do mês de abril, né, nós estamos no quarto mês do ano, e a presença aqui, duas convidadas. Hoje nós vamos falar educação municipal, é nosso tema. A diretora dos APLB Sindicato, Caroline Moraes. Boa noite, Caroline. Boa noite. A professora Caroline aqui conosco, e ao nosso lado também a Elaine Teixeira Novaes, ela é presidente do Conselho Municipal de Educação, que inclusive está aí programando uma audiência pública. Boa noite. Boa noite, Wilson. Pois é, nós vamos debater os assuntos relacionados com a educação municipal, esse início de ano, nós já estamos aí no quarto mês do ano e alguns problemas persistem, perduram. Professora Caroline, como é que está a situação hoje de nossa educação nesse ano de 2019, que a gente esperava assim, um deslanchar para uma educação diferenciada em Jequié? Verdade. Jequié, em 2017, recebeu 205 milhões de precatórios de Fundef. Ontem, numa reunião com a Comissão Permanente de Negociação e a PLB Sindicato, recebemos a informação de que hoje o que tem de precatório, de valor de precatório na conta é 87 milhões. Ou seja, dos 205 milhões, só restam 87 milhões. E juntamente com o que resta de precatório, nós temos muitos problemas no início do ano letivo de 2019, o que não é diferente dos outros inícios de anos letivos aqui em Jequié. Nós estamos visitando algumas escolas, em assembleia os professores também estão colocando alguns problemas que eles têm vivenciado nas escolas, tem também procurado as nossas páginas oficiais para fazer denúncias, né? E problemas como prédios ainda com estrutura física extremamente comprometida, precária, né? Prédios escolares, reformas em andamento, reformas que nunca terminam. Eu lembro que a gente teve aqui o ano passado, aqui neste mesmo espaço, e a gente colocou sobre essa situação, reformas intermináveis, e continuam ainda essas reformas, que a professora Elaine, do Conselho Municipal de Educação, que também tem acompanhado isso muito de perto, né, através da comissão de acompanhamento das reformas de escolas, e ela pode até detalhar mais essa situação, mas continuamos ainda com o mesmo problema dessas reformas ainda estarem em andamento com início de ano letivo, não é? Temos também problemas com climatizadores, que foi uma aquisição muito comemorada pelos professores, gestores escolares, estudantes, de que é um clima insuportável de quente. Então, quando se anunciou que iria adquirir esses climatizadores, né, ficamos na esperança de pelo menos o ambiente melhorar. Mas, pasmem, nós temos muitas escolas ainda sem instalar os climatizadores, e as que instalaram estão tendo problemas ou com o barulho, quando ele está ligado, e o climatizador produz um barulho que tem atrapalhado o andamento das atividades pedagógicas das escolas, e ainda tem escolas, que é o caso do Anísio Teixeira, que o climatizador não está funcionando a contento, porque o climatizador precisa de água para funcionar, e a instalação hidráulica não está propiciando a água para o climatizador, e nisso fica funcionando de forma precária. Uma aquisição que custou dinheiro do precatório do Fundef. Pois é, e o detalhe que eu fico ouvindo assim, será que eu tenho que acreditar na senhora? Mas acredite. Mas é uma coisa que eu fico aterrorizado, porque eu me lembro que a discussão aqui na cidade foi sobre o climatizador, que deveria ser ar-condicionado, mas foi provado pelo pessoal da prefeitura, me lembro bem do professor Roberto Godin, que foi nosso entrevistado, falando da qualidade que ia ser dada às salas de aulas em termos de climatização. De repente... Pois é, e foi bem assim comemorado mesmo, mas hoje os climatizadores estão se tornando um problema. Pois que... é terrível, viu? Vou dar também aqui um abraço, não está aqui aparecendo no vídeo com a gente, mas está aqui também no estúdio, a professora Karina Tourinho, né, que está aqui, um abraço, a professora da diretoria da APLB, está aqui juntamente com a professora Caroline, com a professora Elaine. Professora, a senhora fez um levantamento, hoje até na Rádio Povo nós tivemos já uma conversa sobre a senhora, que eu digo o conselho, sobre a questão da situação escolas municipais, a estrutura física, e pela
pelo pouco que nós conversamos, que vai ser apresentado e discutido em audiência, situação complicada, né? Pois é, Wilson. Carol colocou bem, a gente vislumbrou com o recurso do precatório que a gente ia ter, né, uma condição melhor, né? O recurso daria para a gente ter escolas modelos, não uma nem duas, e ter realmente uma estrutura melhorada em todas as unidades de ensino do município de Jiquié, com o volume de recurso que chegou na cidade. Então, a gente vislumbrou, mas o que a gente tem hoje, de fato, no nosso cenário da educação, é ainda um cenário de muita mazela, né, nas estruturas das escolas. A gente tem uma reforma que foi iniciada em 2017, uma reforma, não é uma construção. Pense que para reformar uma escola, a gente tem 2 anos em andamento, e a gente tem aí, nesse caminhar desses 2 anos, nesse processo de reforma, metade das unidades reformadas, e eu digo assim, reformadas que tiveram intervenção, porque a maioria que tiveram intervenção da construtora não finalizaram ainda o serviço, quer dizer, um serviço de reforma. A gente não está falando de construção, a gente está falando de reforma, né, de pequenos reparos, de reparos. Né? A gente sabe que há décadas as estruturas das escolas elas vêm passando realmente por falta de manutenção, e aí quando chega um recurso, a gente sabia que o município vinha com dificuldades, mas assim, nesse momento que a gente tem um recurso, a gente vislumbrou, né, e realmente não entende o porquê do município não ter conseguido fazer a contento essas reformas. Aí eu vou perguntar aqui à professora Carol, eu fico atordoado, não nego não, porque eu vibrei quando tomei conhecimento aqui numa entrevista de que ia reabrir o Colégio Anísio Teixeira. Hoje, um pai ou uma pessoa lá do colégio mandou uma foto de um auditório caindo os pedaços do telhado. Falei, não é possível, o colégio que funcionou esse ano, não foi? Ou foi no ano passado? No ano passado. Uma inauguração, assim, bem festiva, né? E está à frente daquele colégio, nada mais do que nada menos que a professora Vitória. Isso. Vitória é a pessoa que eu conheço, combativa, como eu diria assim, Vitória não é de aceitar, não é arrumação para dizer que está funcionando. Eu, como diretor de um colégio, na situação que ela estava, Vitória, estou falando com você, que é minha amiga, eu entregaria. Pô, se você está num colégio importante, para você conviver com aquilo, dizer que não está daquela situação. Eu me lembro, professora Carol, professora Elaine, professora Karina e espectadores, que quando inaugurou, no dia da inauguração, eu estava no estúdio da Rádio Povo, um repórter nosso estava no local, e minutos depois alguém me ligou, uma pessoa que merece crédito, olha, o sanitário não deu tempo de terminar aqui não, está sem porta, está isso. Eu falei, oxe, do colégio que inaugurou hoje, mas eles resolvem amanhã. E até levou dias assim. Então, não dá para entender, professor. Eu confesso à senhora, por mais que eu tenha boa vontade de entender, a comunidade entendeu, o que vocês estão dizendo aqui é algo terrível. 200 e tantos milhões, sobra 80. Esse dinheiro foi gasto com vocês, pagamento de débitos ou de salário, o quê? Vocês avaliam que tanto dinheiro, de repente, não está mais na conta do que é da prefeitura? Veja bem, tem alguns dias que o secretário da Fazenda esteve lá na Câmara Municipal de Vereadores prestando contas do investimento feito dos precatórios, não é? E ele apresentou alguns gastos com relação ao IPREG, gastos com relação à folha de pagamento da educação, né? Gastos com relação a alguns outros investimentos, e no momento que eu pude me inscrever, eu, assim, até coloquei muito preocupada que, apesar daquela prestação de contas estar ali, né, e que ele, de forma assim muito transparente, ele ia explicando mesmo todos os itens gastos, mas a gente não consegue compreender de fato o que foi palpável na educação, né? O que é que vai ser deixado em memória da cidade, para o povo da cidade, né, de melhoria na educação? Porque não se vê, é isso que a gente está questionando. A gente não está vendo algo palpável que a gente possa dizer no futuro. Isso aqui foi um investimento feito com os precatórios do Fundef, né? Então, esse é o nosso questionamento. E o Anísio Teixeira está cheio de problemas. Nós estivemos lá semana passada, em visita, inclusive por conta de uma denúncia, não é, de uma mãe indignada,
por conta de estudantes estarem assistindo aula embaixo de uma árvore, não é? Porque a sala estava interditada. A sala desses estudantes estava interditada. E nós fomos lá e também observamos que o auditório também estava interditado. Eu recebi né? as fotos do auditório, terrível. Interditado, e fora outras situações, né, de inadequações, né, de forma precária, se apresentarem na escola. E eu ainda fiquei mais tranquila nessa visita, que nós estávamos lá e encontramos também a promotora, né, do Ministério Público Estadual, também lá neste momento. Foi uma coincidência, chegamos lá e ela também estava lá verificando essa situação. Eu soube que houve uma reunião já, inclusive do Ministério Público, com a secretária de Educação com relação a essa situação do Anísio Teixeira, e parece que a decisão, nós não tivemos ainda uma reunião com a secretária de Educação para avaliar esse resultado, mas parece que a decisão é de que os alunos vão ser alocados para um outro prédio até que a escola sofra novamente Vai uma sair reforma. do colégio que foi colocado... Ou seja, houve um gasto, não foi a contento, e agora vai se alocar os estudantes em um outro espaço até reformar novamente. Ou seja, é a reforma da reforma? O que é? Né? Quando também outros colégios estão precisando de reforma. E nesse como? levantamento, professor Elaine, que 80 e poucos colégios vocês levantaram? Na verdade, a gente tinha 80, agora tem mais 3, né? Que foram os agregados, que foram recebidos do Estado, né? Então aumentou aí, um pouquinho. Vamos falar assim, em termo percentual, desse levantamento que vocês fizeram, quantos estão, assim, que diríamos, em boas condições de funcionamento? Então, Wilson, o que é que aconteceu nesse processo, né, de um ano de reforma? Algumas escolas, como você falou, não só o exemplo do Anísio Teixeira, que na época não incluiu nesse processo do edital, mas que passou também por processo de reforma, teve uma despesa, né, foram inaugurados com muita festividade, mas com problemas. Então, nesse processo também, escolas, exemplo do Landulfo Cabé, do Médici, foram escolas que foram inauguradas, o Médici mesmo, o ano letivo, ano passado, foi começando em abril. Escola que foi inaugurada, mas, por exemplo, o Médici ainda não finalizou a reforma. Inaugurou sem finalizar. Então, assim, o Landulfo Caribé foi inaugurada com sérios problemas na reforma. Inclusive, problemas de manutenção, de coisas básicas como energia, né, que estava lá constando como serviço pago e que a gente viu que aconteceu com vários problemas. Então, assim, com o trabalho da comissão, algumas dessas situações que a gente foi sinalizando agora, também depois de uma recomendação do Ministério Público Federal, a prefeitura, juntamente com a empresa, fez a reforma da reforma, quer dizer, retornou esses espaços para fazer a correção. E essa reforma da reforma vai gerar mais gastos, né? É lógico. E não só a questão do recurso, que aparentemente é um prejuízo que a empresa vai ter que arcar, mas é justamente o prejuízo que a gente não contabiliza, mas que é o maior, né? Que é realmente interferir na rotina dos alunos na escola, quanto isso prejudica o ano letivo, o andamento da rotina. Então, assim, das escolas do campo, das 27 que estavam incluídas no processo de reforma, 17 passaram pela reforma da reforma. Então, algumas ainda, e outras que estavam na planilha que não iniciaram a reforma ainda. Então, desse processo de 2017, na sede, por exemplo, só 25 escolas tiveram intervenção da reforma. Dessas 25, aproximadamente 15 concluíram a reforma. Isso. Mas ainda assim, essa conclusão, a empresa dá como concluída, mas a gente vai à escola e a escola detecta e identifica lá vários problemas que a empresa precisa retornar. Então, não é um processo realmente fácil, é um processo que tem dificultado muito o andamento das atividades da escola, mas que a gente precisa realmente abrir para a população entender o que é que está acontecendo, como a gente tem acompanhado, como a gente tem feito nesse levantamento e também participar no momento da gente ouvir a população que está no dia a dia da escola. Infelizmente, a gente não consegue ir a todas as unidades toda semana, mas a gente sabe muito dos problemas. Escolas no quilômetro 3 que precisam urgente de intervenção, que a gente sinalizou há muito tempo, como Vasco Filho, como Eliel Mendes, né? E que até o momento também não foi feita intervenção.
tem problemas sérios no externo, então são vários problemas realmente que a Mas gente... com isso já se consumiu 100 e tantos milhões do dinheiro do precatório, e o precatório não é cair do céu cada período volta, não. Isso aí acabou, acaba e não vai ter mais, gente. Essa é a nossa preocupação. Com essa oportunidade, que diríamos assim, única, quem sabe um dia, mas única, talvez o município nunca mais vai ter um volume de recursos desse que poderia fazer uma educação. Eu estou falando tanto na estrutura física como sérias outras questões. A estrutura física é fundamental, mas tem outras questões que eu vejo constantemente vocês denunciando a situação. E agora está perto o dinheiro. 80 milhões ainda é muito dinheiro, mas está perto de ir embora, se já foi aceitando. Eu entendo, professoras, o seguinte: eu vi o dia que Verivaldo estava prestando contas, ele é o secretário da Fazenda. Meu entendimento é o seguinte: o secretário da Fazenda, ele recebe números. Gastou tanto, não é ele que fiscaliza o andamento. Agora deveria estar lá quem acompanhou isso. Aí tenta, era o secretário da época que dava a medição, mas é uma coisa muito... não convence, não é? Como é que eu vou pagar por algo que não aconteceu? Mas interrompeu, mas o dinheiro está lá como gasto. Não é uma coisa muito estranha, muito estranha. O que a gente tem questionado é que houve um gasto, mas a gente não vislumbrou o planejamento que deveria ser anterior ao gasto. O que houve, eu lembro, em 2017, houve um encontro, sim, onde foi apresentado, até no auditório do CEP, um plano de ação, né, onde, inclusive, nesse plano de ação constava até em adquirir bens móveis, não é, para as escolas, como mobiliário, porque as escolas, além das reformas, as escolas precisam de outras estruturas, como mobiliário, laboratório de informática. Não é só a estrutura física, não, mas também tem a infraestrutura de dentro da escola, né? Onde é preciso que se tenha todo um ambiente que propicie a aprendizagem, a educação de qualidade. Então, a gente viu realmente essa discussão, não é? Mas o que a gente está percebendo é que aquilo ali que foi apresentado, na prática, não aconteceu. Mas, o que é que a PLB tem discutido com o governo? Era preciso ter feito um plano de aplicação dos precatórios do Fundef, transformado esse plano em lei, aprovado na Câmara de Vereadores. Foi essa a discussão que nós levamos para o dia que o secretário da Fazenda estava lá. Inclusive, nós recebemos a semana passada um ofício da secretária municipal de Educação, já solicitando representação da PLB Sindicato, acredito que deva ter ido para o Conselho, representação para formar uma comissão, e aí essa comissão vai organizar esse plano de aplicação. Mas isso agora com os 87 milhões. Mas nós não vislumbramos esse plano de aplicação quando tinha os 205 milhões. Então, isso para a gente fica realmente preocupado e, ao mesmo tempo, desanimado com relação a uma situação que houve, né, uma verba significativa, e nós não... Praticamente nós perdemos a oportunidade na educação. Que representa o orçamento, praticamente. É uma sensação, como se fosse uma sensação de perda. De perda. E eu confesso à senhora, professora, que nessas entrevistas eu fiquei preocupado na época, quando eu vi aproximar-se o ano eleitoral. Confesso a vocês, e um secretário de educação ser candidato do prefeito. Eu falei, rapaz, isso no mínimo a educação vai ter que mostrar serviço para levantar, é assim, política, assim, levantar a bola do secretário e tal. Cheguei a acreditar, falei, vamos fazer muito para mostrar. E na teoria fizeram, porque eu fiz entrevista com o Godinho, fiz com o prefeito, e o que eles me diziam que estava a educação, não era para estar ouvindo de vocês, que vivem aí na labuta diária, fiscalizando, isso aí que a gente está ouvindo. Isso é uma realidade. Então, fizeram de conta que fizeram. Agora surge a reforma da reforma. E o dinheiro, até a empresa disse que, dessa empresa, não sei, a empresa está aí, a senhora tem conhecimento? Ainda está, na verdade, sim, um aditivo. A prefeitura fez um aditivo de contrato. Com ela. Os serviços estão paralisados porque a prefeitura criou um processo de auditoria interna, né?
que inclusive nesse processo de auditoria a própria prefeitura identificou alguns dessas distorções, inclusive em pagamentos de serviços que não foram feitos, por isso que fizeram agora a correção da correção. E o aditivo foi publicado em fevereiro, então até agosto ainda o contrato está formalizado, mas a empresa está com o serviço. Quer dizer, algumas escolas do distrito, que foi a recomendação, eles estão com serviços finalizando. Nós estamos em abril, viu? Na sede, os serviços estão parados, inclusive escolas que foram licitadas, que agora a prefeitura teve que fazer a reforma, pequenas reformas para iniciar um ativo da condição da escola funcionar com outros recursos. E um detalhe que eu também fiquei sabendo. Quando tem problema nas escolas, aqueles problemas pontuais, é a equipe da prefeitura, de funcionários da prefeitura, que está indo, que é pequenininha, da Secretaria de Infraestrutura, junta e vai resolver, não é a empresa e tal. Então é a própria prefeitura investindo naquilo que deveria ter sido dado conta com perfeição, né? Além de você utilizar mais recursos do município financeiro, ainda tem essa questão do recurso pessoal, né? Porque a equipe que poderia estar atendendo está fazendo outra coisa, Tá ali. Então, quando você fala assim, Wilson, da gente vislumbrar essa questão da gente não entender o porquê, por exemplo, a gente tinha um ano passado na LOA, no PPA, algumas coisas que estavam dentro dessa apresentação que Carol mencionou lá da audiência, que estavam previstos, né, para serem executadas na LOA, no PPA. Então, assim, o município não conseguiu executar seu planejamento. E não é por falta de dinheiro, então a gente fica se dessa vez não pode alegar que foi falta. Está ali previsto na LOA, no PPA, construção de escola, de quadra. Então, se você observar em 2018, muita coisa que estava ali previsto não foi executado. Então, a gente fica assim, realmente, nos questionando, no momento que vai fazer uma apresentação da prestação de contas, né, que não está a presença da secretária de Educação, também a gente sente essa falta dela estar ali também pontuando, né, e mostrando para a gente, porque a gente tem essa dificuldade. É bem verdade, a gente sabe que chegou alguns mobiliários, mas a gente ainda vai na escola e ainda percebe que, e na maioria delas, o mobiliário ainda é precário, né? Como o Carol bem falou da infraestrutura. Falta o mínimo. Falta mínima. A própria secretária de Educação tem problemas com equipamentos. As escolas, o Anísio Teixeira até hoje não tem um computador, porque realmente a máquina não chega. Então, são esses problemas que a gente vai, né? E que vai cansando a rotina da escola, vai desmotivando também os profissionais, a própria comunidade, né? Eu cheguei a ouvir que até uma sede da secretaria seria feito, até sugeriram ali ao lado do prédio da prefeitura, né? Ainda tem planejamento. Agora, como eu te falei, como já está criando, né, a comissão para elaborar o plano de aplicação, nós vamos ver se da aplicação agora dos 80. Dos 80. Porque o que foi... É o que tem. Ninguém explica mais. O que explicou, o que tem, o que foi, tá aí, visível, né? Os problemas, né, estão visíveis. Há muitas denúncias no Ministério Público, tanto federal como estadual, e cabe agora... Inclusive estiveram aqui, né? Pois cabe a CGU, não é? Vocês foram ouvidos, assim, em termos de... Ainda nessa fase, não. Eles foram só fazer visita às escolas, né? Isso. E com relação também a essa questão dos precatórios, inclusive, tanto o TCU quanto o TCM, eles tiveram que exarar 2 resoluções no passado, porque as prefeituras realmente elas estavam... sem entender direito a função desse recurso, porque é um recurso que veio para a educação, precisa ser investido na educação. Então, assim, nesse momento, eu acho que isso vai salvaguardar esses 87 milhões, porque se realmente tivesse essa abertura para usar, como estava tendo, a gente não sabe até que ponto a gente ainda teria 2020 esse recurso, aí, né? E começa agora, e esses 80, se não tomar ele sai pelos dedos, assim, a face. E o recurso de 87 milhões está lá, sem mexer, até porque existe um acórdão, não é, do Tribunal de Contas da União, que no acórdão coloca como é que ele deve ser gasto. E nesse acórdão está lá bem claro, é preciso que se tenha um plano de aplicação para gasto com os precatórios. Esse acórdão foi publicado, se eu não me engano, em dezembro. Em julho, as prefeituras foram notificadas quase em outubro, né? Em outubro, em novembro. Início de novembro, não é isso? E lá está dizendo,
Agora é plano de aplicação, é preciso fazer o plano de aplicação, né? Eu tenho a impressão que tem pessoas aí, eu ainda acredito nesse país, né? Com tudo aí que acontece, que vai ter problemas futuros, viu? Não sei se agora, não sei se mais adiante, porque se isso não tiver tudo, né? Não for feito certinho, vai ter problemas. Cabe aos órgãos fiscalizadores, não é, acompanhar essa situação, não é? Os problemas foram registrados, não é? Foram denunciados, agora cabe uma apuração. E ainda bem que a gente fez esse trabalho assim, Wilson, porque de qualquer forma, quando a gente iniciou o processo, como eu disse, muitas escolas já estavam sendo inauguradas, né? Então, muitas vezes, algumas coisas não chegam. Então, quando a gente foi fazer essas visitas, que adentrou, que viu a situação, que a gente chamou a gestão naquele momento para conversar, que montou essa comissão, né? Infelizmente, o processo, o que aconteceu? A gestão acolheu naquele momento, entendeu que havia problemas, mas, assim, os resultados é que são muito lentos, né? Então, assim, e as mudanças, às vezes. Agora, no final do ano, é que chega uma equipe nova, com outros engenheiros, com mais engenheiros, para fazer uma fiscalização maior, para dar uma condição de fazer essa correção da reforma. Mas, assim, no tempo também reforma um pouco apertado. Reforma, correção da correção. Correção da correção. E com isso, 200 e poucos milhões... Tá aí, né? Uma parte grande. Assim, mais de 50% já foi embora, né? Muito mais, né? E é importante dizer que Muito a mais. reforma, a previsão para essa reforma dos 200 milhões, dos 100 milhões que foram gastos, era apenas 8. Quer dizer, ela não representou. Ela não representa esse volume. Ela não representa um volume grande de recursos. Isso. Então, quando a gente fala assim, o problema de reforma e tal, mas assim, com relação ao impacto que isso tem na vida e no cotidiano da escola, é muito grande. Mas com relação ao volume de recurso que já foi gasto, ela não representa quase nada. 8 milhões, né? 8 milhões só foram pagos 5. Então, de 100 milhões que foram já gastos com esses precatórios, né? Pois é, uma estupidez, realmente. Vou mandar uns abraços aqui. Para quem está ligando agora, nós estamos aqui como convidados, a professora Caroline Moraes, que é diretora da PLB, né, diretora-geral da PLB, que está aqui conosco, a professora Elaine Novaes, que é presidente do Conselho Municipal de Educação, e também a professora Karina, que está aqui com a gente, Karina Tourinho, que faz parte da diretoria. Está aqui o Canrobé Almeida, ele é de Jiqué, daqui da região, ele está em Ilhéus, está acompanhando. Aqui tem uma informação, PLB e Conselho, falando sobre isso, parabéns ao programa. Acho que é o pessoal da PLB, né? É você, Karina, que está assim? Esse programa é importante, realmente, é uma oportunidade que a população tem de tomar conhecimento. Afinal de contas, são recursos da população, né? Roque Moreira está aqui ligado, Djalma Passos, Conceição, lá em São Paulo, de Caense, Renata Batista, Danilo coloca assim, a PLB e Conselho fazendo uma importante exposição sobre os problemas enfrentados na educação municipal de Jiqué. Parabéns ao programa Sem Limites por abrir espaço por essa discussão. Realmente é importante, eu acho que a comunidade ela deve se inteirar, né? A gente tem a oportunidade, vai ficar gravado aí, não vai ser apagado, mas isso é um documento importante para você saber como é que as coisas acontecem. Sérgio Trindade também está em São Paulo, é daqui do nossa cidade, está ligado com a gente. O Canrobé diz assim, sempre foi o boi de piranha de todos os gestores as reformas de escola. Parece que ali não estudam alunos, e sim malfeitores e vândalos, devido à extrema necessidade sempre das restaurações. É uma das mais notáveis formas de se desviar a verba pública, é o que ele diz lá de Ilhéus. O Djalma Paz, parabéns, é importante mesmo esse programa, discutir a educação aí da nossa cidade. Também está falando aqui, parabéns para vocês, o Sérgio Trindade, ele disse que hoje é um dia que ser professor é um barril dobrado. Ele está dizendo aqui, ser um educador, né? A Heloísa, boa noite aqui para a gente, a secretária de Educação, sempre foi o pronto-socorro, ou seja, a secretaria, né? Para outras secretarias que não dispõem de recursos fundo a fundo. Ele está colocando aqui o Canrobé. Almir Filho está ligado com a gente, Cíntia Kelly Gleichmann está lá na Alemanha, está ligada com a gente, também da região, Eduardo Edmundo Silva, a Karina colocando aqui que é importante a participação dos representantes da PLB, Sindicato e Conselho Municipal, tratando desse tema, que é muito importante, né? Não adianta a gente só falar, sem conhecer esses detalhes, minúcias, né? Isso. Porque são 200 e tantos. Eu fico atordoado
quando eu vejo 200 e tantos milhões, tem 80, e a gente não vê algo assim palpável para dizer assim, não, a gente quer ter um salto de qualidade na nossa educação. Daí para frente agora é manter, né? Isso. Era esse o nosso desejo. E o grande problema, Wilson, que aí eu estou te falando de uma situação, mas também tem outros problemas. Por exemplo, a segurança nas escolas. Nós sabemos que as escolas elas ficam situadas em regiões distantes, né? Que elas precisam de toda uma segurança para dar tranquilidade para quem está naquela escola, tanto para estudantes que às vezes vêm de outro bairro, porque no seu bairro não teve mais vaga, então o que é que acontece? O transporte escolar leva até a outra escola mais próxima, o professor, os funcionários, então é preciso que se institua uma política de defesa da escola no sentido de fazer com que ela, além de ter a estrutura adequada, ela ofereça segurança, né, e conforto para quem lá atua, né, condições de trabalho também. E hoje, os professores e funcionários e estudantes, eles vivem também temerosos, não é? Porque eles não veem também de forma palpável, né, uma política, uma ação de segurança constante para as escolas. Não é que a gente quer dizer que todas as escolas são violentas. Não estamos dizendo isso. O que a gente quer deixar claro aqui é que é preciso também, assim como a gente se preocupa em ter segurança na Secretaria de Educação, ter segurança, tornar a prefeitura um ambiente seguro e outros órgãos também, a escola também precisa ter a confiabilidade de ser um órgão ou uma unidade que ofereça essa segurança. E a gente também não vê isso. E isso está se tornando uma preocupação para quem lá está. Professora Carol, a senhora vai ligar a esse seu comentário aqui, fazer uma ligação para uma pergunta aqui de uma pessoa, um ouvinte, né, Almi. Ele pergunta assim, boa noite, Wilson, gostaria de saber quais são as reais conquistas da APLB em benefício para estudantes nos últimos 15 anos. Qual é a defesa, o que é que traz, assim, como conquista a APLB para o estudante? Primeiro a gente tem que definir o que é a PLB. A PLB ele é um sindicato, né? Sindicato de Trabalhadores da Educação da Escola Pública. Né? Então, a PLB Sindicato, um dos pressupostos de defesa da PLB Sindicato é a educação pública de qualidade para todos e todas que nela está. Então, a partir do momento que a PLB ela defende um ambiente seguro, um ambiente estruturado, uma educação de qualidade, condições de trabalho, é claro que são reivindicações universais que vão propiciar benefício não só para o trabalhador, mas como para toda a comunidade em geral, né? Mas, assim, é bom a gente deixar muito claro que a PLB Sindicato é sindicato de trabalhadores em educação. Agora, nós temos nossas lutas mais gerais e nossas lutas mais específicas, que só visa, com certeza, o engrandecimento da educação pública. No meu entendimento, né, eu vou falar o entendimento aqui do repórter, nesse caso, eu entendo que todas as reivindicações que são feitas pelo sindicato em defesa da educação, está intrínseco ali que está defendendo a educação como todo e o aluno. Vai refletir o que representa ali aquele contingente escolar, a comunidade escolar, toda ela sai beneficiada. Se as coisas, né, forem encaminhadas da maneira que deveriam. É porque, Wilson, às vezes há uma confusão. Eu não sei, porque a PLB Sindicato ela tem tido uma dimensão muito grande em sua atuação e que, às vezes, ela é solicitada por pais, é solicitada por estudantes, e a gente costuma deixar claro, nós vamos até onde nossa atuação permite estatutariamente, que é um sindicato que tem estatuto, não é? Mas é isso que eu quero reforçar. Todas as nossas ações em defesa do trabalhador, é claro que só vai fortalecer e engrandecer a educação. Elaine, com relação a essa audiência pública, quando você estará apresentando, né, para as pessoas presentes esse diagnóstico que vocês fizeram, após essa conclusão, qual é o encaminhamento? O que é que vocês pretendem fazer? Entregar a cópia à Secretaria de Educação de algo que eles deveriam saber, ou devem saber ou sabem,
E depois daí, vocês vão protocolar em algum órgão fiscalizador? O que é que vocês pretendem? Então, Wilson, na verdade, a gente vem fazendo ao longo a atuação da comissão já faz um ano, né? Então, a gente já fez os primeiros relatórios, foram entregues à prefeitura, que foram os primeiros relatórios onde indicava os processos de correção. Depois a gente entregou ao Ministério Público, a gente já voltou agora, já fez a relatório de visita da reforma, e já também caminhou ao Ministério Público. Então, o momento da audiência é o momento agora da comunidade. Também dizer para a gente o que é que a comunidade espera dessa comissão, né? Porque a gente vai apresentar à comunidade o que é que a comissão fez. Então, a comissão fez seu papel de fiscalização, de dizer aos órgãos, né, o que é que estava acontecendo, qual a visão da comissão, o que é que a comissão sugeria naquele momento para melhorar essa condição, né, nesse processo de reforma, quais foram, o que é que a comissão sinalizava de positivo ou do que ainda precisava ser melhorado. Mas é um momento que agora, não que a gente não tenha feito um processo de escuta, né, mas muito limitado. Nas escolas, todas as visitas que a gente fez, a gente tentou também ouvir a comunidade escolar. Nesse momento que a gente abre e apresenta, a gente quer também que a comunidade traga seus anseios, seus desejos, para que a gente faça esses encaminhamentos. A audiência ali também vai ter esse caráter, né, de ali a comunidade deliberar o que é que a gente vai fazer, para dali a gente fazer os encaminhamentos necessários e devidos, né? Dizer que alguns encaminhamentos já foram feitos para a comissão e a gente vai apresentar, né? Porque, assim, alguns, inclusive, quando esses órgãos vêm fazer visita, CGU, Ministério Público, também já é fruto desses relatórios que a gente encaminha, né? Porque, assim, a gente não poderia esperar tanto tempo, já foi, né, 2 anos, então, como órgão, a gente também tem que cumprir esses trâmites, isso já foi feito. Mas a gente precisa agora também ouvir da comunidade, né? Eu acho que é um momento importante dos pais, dos professores, né, da sociedade civil fazer essa participação, ir lá colocar quais são os seus anseios e dizer para a comissão também o que é que a gente espera que a comissão agora faça, né? Pois é, professora Carol, eu tenho recebido até ligações lá na rádio de alguns pais, mães, que falam que o fardamento de algumas escolas ainda não foi entregue. A senhora pode dar uma explicação sobre isso, nesse acompanhamento? Não receberam esse ano, não? Engraçado, o ano letivo começou 25 de fevereiro. E a licitação ela foi homologada em fevereiro. Então, realmente, principalmente as escolas novas, né? Os meninos estão sem fardamento, porque a licitação, ela praticamente aconteceu concomitante com o início do ano letivo. Esse que é o problema que essa semana eu até questionei da secretária de Educação, que eu não admito que se planeje todas as demandas da educação quando inicia o ano letivo. Isso é um planejamento que precisa ser feito com antecedência. Tinha que estar sendo feito agora. Olha que o calendário letivo, a gente começa a discutir no mês de outubro. Setembro, outubro, a gente já senta para discutir o calendário letivo do ano que vem. E aí, já a partir do momento que se aprova esse calendário letivo, a gente já começa a se organizar nesse sentido. Não, a maioria das licitações, inclusive também, ela me informou que a licitação da empresa que vai colocar os climatizadores também foi feita agora, né? Há pouco tempo. Segundo ela, há alguns problemas nas licitações, por isso que há o atraso, que ela não pode fazer muita coisa com relação a isso, até porque quem faz a licitação não é a Secretaria de Educação, é uma outra secretaria. E aí tem esses problemas que, novamente, todo início de ano letivo, os estudantes enfrentam essas situações, tanto os estudantes como os profissionais da educação, porque é o fardamento, mas é também o material didático, mas é a falta do funcionário de apoio, aquele funcionário que faz a higiene, está faltando em algumas escolas, está faltando em algumas escolas a merendeira, né? Tem a merenda? Tem. O problema é a merendeira para fazer a merenda.
E às vezes Né? o prato, né? Em algumas escolas agora ainda tem isso, né? Hoje é Escolas- administrada a merenda pela própria escola, né? Mas Escolas não tem A merenda profissional, não tem. tá faltando. E as escolas, às vezes, elas não param de vez, porque também tem muita gente contratada, né? Que não é funcionário efetivo, né? Isso. Inclusive, nós da PLB Sindicato estamos na semana que vem promovendo uma assembleia, dia 10, não é? Dia 10, 9h30 da manhã, na Câmara Municipal de Vereadores, onde nós vamos discutir essas situações de início de ano letivo, não é? E vamos também discutir o não avanço do piso salarial do magistério. Pois é, professora, eu vejo assim, de certa forma, uma avaliação. As pessoas sempre dizem assim, PLB, sindicato de professores só se preocupam com o piso salarial, só em defender seus salários e tal. Mas eu sou testemunha que ao longo do tempo que eu acompanho vocês, enquanto sindicato e tal, a luta é intensa, né? Em apenas não tratar da questão só do salário. Fala-se também na questão do funcionamento bem do sistema, né? E nós estamos no ano de 2015, no de 2019, no mês de abril. Isso. E com relação a esse calendário, vai cumprir normalmente? Tá do tudo piso? normal? Não, o calendário Letivo. escolar, né? Letivo. Olha, bem, iniciou dia 25 de fevereiro, né? A única paralisação que a educação teve até o momento foi a paralisação nacional, onde, né, o país inteiro chamou a um dia de mobilização contra a reforma da Previdência, onde os professores serão extremamente prejudicados nesta proposta de reforma da Previdência, até porque o professor ele tem a aposentadoria especial garantida e com esta reforma ele perde esta especialidade na aposentadoria, não é? Então, então nós paramos. Então, foi a única interrupção de aula. Vai trabalhar quanto tempo? Com a reforma, ele vai trabalhar para levar, né, o salário integral. Ele vai trabalhar primeiro até 60 anos, né? Isso aí que é o problema, que um professor de educação infantil não é fácil, né? Numa sala de educação infantil, não é? Numa sala de ensino fundamental, anos iniciais, com uma idade como essa, e também existe até as especificidades da profissão que tem provocado adoecimento, né, nos profissionais, né, e além dele instituir 30 anos de serviço, e mesmo assim, para você não levar a aposentadoria integral, não. Para você levar a aposentadoria integral, você vai ter que contribuir 40 anos. Mas professora, para me entender, hoje vocês aposentam pelo IPREG, não é isso? Não está dentro da não, a reforma da Previdência, a geral, com certeza vai influenciar nas previdências próprias. Ele é uma reforma de previdência, que aí vai reformar a geral e as próprias. Estados e municípios. Isso. E tem uma questão também de que quando foi instituído em 2007, né? 2008. O IPREG 2008, isso. vocês eram o regime da Previdência Social. Isso. Nessa passagem, nessa transição, como é que é contado esse tempo, uma vez que muita gente tem tempo, mas estava ainda no regime antigo. Essa situação, como é que é hoje para um professor que for buscar a sua aposentadoria? Bem, é outro problema que, assim, nós da educação, hoje mesmo eu estava conversando com o pessoal do Sincev e falei, olha, nós da educação também estamos cheios de problemas. A lista do IPREG de solicitação de aposentadoria já está com 53 processos só da educação. 59, já atualizei, porque eu já não tive acesso. 59, olha, até a semana passada era 53, agora já está em 59. Bem, essa lista só cresce, né? O IPREG, nós estamos preocupados, porque este mês não aplicou, agora em abril, nenhuma aposentadoria, não aplicou, com a lista desse tamanho, só da educação, não é? No geral, 108 pedidos, mas da educação, 59. Né? E em dezembro, agora que eu estou, né, não estava misturando o acórdão do Tribunal de Contas com a resolução do Tribunal de Contas do município, onde ele instituiu de que agora para aposentar pelo IPREG, você tem que comprovar, né, com uma certidão de tempo de contribuição do INSS, que você, no outro regime da prefeitura, você contribuiu.
Porque a prefeitura teve 2 regimes, né? O de seletista, que depois passou para estatutário. Então, quando nós éramos do tempo do regime de seletista da prefeitura, nós contribuímos para o INSS. Então, nós vamos ter que ir até o INSS, buscar esta declaração que comprova que nós estivemos com contribuição. O grande problema é que o INSS não está dando conta, está tendo muitos pedidos, até porque o INSS de Jequié regional está analisando processos regionais e já temos, inclusive, pedidos de pessoas com 120 dias que fez a solicitação e ainda não obteve essa certidão. O que acontece? Quando você não obteve essa certidão, você fica lá na lista com o processo parado sem poder aposentar. Né? Isso aí é um problema. Nós, inclusive, estivemos lá na reunião com a gerência do INSS, solicitando, não é, que avalie esses processos que já tem mais de 60 dias, até porque nós temos, não é, professores na lista do IPREG que tem quase 2 anos que requereu a aposentadoria e ainda não foi liberado. Né? Então, está assim, preocupante. Para mandar um abraço aí para aquele... Rony Brade, que está lembrando aqui, o 60 por 60. Um abraço para ele, que ele está nos assistindo. 60 por 60. O Almir Filha, que está aqui sempre fazendo os questionamentos a vocês, e tem outro aqui dele. E o professor João Valci também está aí nos acompanhando, né? Ele pergunta assim a vocês, no caso, a professora Carol. No passado, a PLB não era um órgão muito político, e hoje é um político envolvido em política. Eu gostaria que a professora explicasse aí sobre isso. É porque a gente precisa saber até a dimensão do que é o político dele, não é? Porque eu sou da área do ensino de filosofia também, e a gente costuma estudar muito Aristóteles, onde ele coloca muito claro, né, que o ser humano ele é um ser político. Né? Isso faz parte da natureza humana, não é? Mas a PLB Sindicato atua de forma que ela tenha uma ação incisiva. Nós não estamos apenas para discursar, nós queremos transformação, mudança, e transformação e mudança tem que ter mesmo intervenções mais eficazes, que é também uma intervenção política, ou partidária, ou política no sentido amplo, filosófico, né? Mas isso compõe, faz parte da natureza sindical. O sindicato ele é um instrumento de luta, e como instrumento de luta nós temos que realmente utilizar de todas as maneiras para intervir dentro do que o sindicato tem de defesa. Pois é, a Anísia Duda Torinho, ela está compartilhando aqui nesse nosso bate-papo no grupo, né, o Fala Jequié, no Facebook, né, não é, Brian? Para que muitos dos seus seguidores também acompanhem, ela está mandando um abraço. Está dizendo assim, continue compartilhando aqui no grupo, ela está fazendo pedido. Obrigado a você, Anísia Duda. A gente está aqui já encerrando, né, no último bloco aqui do nosso Sem Limite de hoje, com as professoras Caroline Moraes, a professora Elaine Novaes, Torinho Novaes, aliás, Torinho é a Karina, a de Teixeira, não confunde o nome, né? Mas a gente está encerrando aqui, deixar até que você faça essa convocação a todas as pessoas interessadas para estarem dia 11, né? A partir de 9 horas. 9 horas da Aberta a toda a comunidade. Aberta a toda a comunidade, a gente espera que a comunidade atenda nosso convite, vá fazer essa participação, a audiência no dia 11. A gente vai tratar da reforma, mas o assunto, na verdade, não é reforma, a gente vai falar da educação do município, né? Acho que é um momento também para a gente perceber a importância de a gente participar mais, né? No processo de educação. A educação é uma responsabilidade de toda a sociedade, porque se a educação vai bem, a sociedade melhora, né? Então, diminui violência. Eu acho que a gente tem que ter um comprometimento pessoal, enquanto cidadão também, com a educação. Então, a gente quer convocar a sociedade civil organizada, os órgãos públicos, para participar desse momento. É um momento também de todo mundo ali colocar seus anseios, desejos, suas sugestões, encaminhamentos, né? Reiterando que, apesar da gente tratar de reforma, a gente não vai falar apenas da reforma, é nosso processo de educação do município. Questões que a gente precisa pensar, Wilson, que a gente vem colocando, não só o sindicato, mas os professores, o Conselho Municipal de Educação, que a gente, inclusive, o município utilizou como um slogan o tema
jornada pedagógica, repensar a educação é preciso. Eu acho que a gente precisa realmente pensar essa educação, porque, assim, quando a gente vê essas questões colocadas na mesa, quando a gente vê que a gente tem um recurso e que não consegue avançar na educação do município, né? Muitos municípios menores que receberam quantia menores também dos precatórios, mas que a gente vê, né, que já colocaram, alavancaram a sua educação. Então, a gente levanta outros questionamentos, a questão da autonomia da Secretaria de Educação, que é necessária. O município cresceu, então precisa pensar também no crescimento, né, para que a gente faça um planejamento que seja executável. Não adianta estar lá na LOA, no PPA, que vai ser construído uma escola em 2018, terminar o ano e não ser construído tendo dinheiro. Então, isso nos preocupa, nos angustia. Então, tudo isso, a gente precisa estar ali naquele momento, né, que vai ser um espaço democrático, debatendo, discutindo. Então, eu espero que a comunidade de Jequié acolha o nosso chamado, participe da audiência. As inscrições, elas podem ser feitas pela internet no link que eu vou disponibilizar nos seus canais de comunicação ou na Casa dos Conselhos Municipais de Educação, que fica na Frederico Costa, ao lado do CREA, também no centro. A gente espera que até o dia 9, né, quem quiser fazer a inscrição. Qual dia da semana, dia 11? Dia 11 é uma quinta-feira. Uma quinta-feira, certo. Quinta-feira, dia 11, na próxima semana, né? Isso, próxima semana. E o lembrete assim que eu faço é que, independentemente, a pessoa pode dizer assim, eu não tenho nada a ver com a educação municipal, não tenho um filho estudando, não tenho ninguém meu ligado à educação municipal, mas está falando a respeito de nossa comunidade, nossa cidadania, né? A educação municipal faz parte de um contexto como um todo. As entidades representativas, todas elas devem estar com representação até para fortalecer esse trabalho que é discutir e buscar o melhor para a educação do nosso município. Com certeza, a sociedade precisa entender que se a educação vai bem, isso tem um impacto positivo na comunidade, na vida em sociedade. Então, se a educação ela não caminha bem, né, a gente também tem uma sociedade que ela tende a ser mais violenta, a ter vários problemas, né? A gente vem encarando isso ao longo aí nos noticiários ao longo no país todo, mas assim, como comunidade jiquiense, como Jequié, então que educação a gente espera, né? Vamos falar dessa qualidade social da educação, do que a gente pode fazer e do nosso comprometimento pessoal, cada um com essa educação, né? Com esse processo que a gente pode melhorar se a gente conseguir participar bem, acompanhar melhor. Tá bom, obrigado, professora Elaine. Obrigado também a Karina, que está ali com a gente, acompanhando, trazendo informações. Professora Carol, deixar que a senhora faça concurso. Não desestimule, não, viu? Os obstáculos são grandes, não. Mas é preciso ter essa guerra aí. É uma verdadeira guerra que trava nessas entidades, porque eu fico a imaginar, se não tivessem, né, quem fiscaliza, quem esbraveja, quem reclama, aí já foi. Isso faz parte, né? A gente, o mundo ele é muito dinâmico. Ele tem os problemas, mas também tem os momentos bons, não é? Claro. Nós também temos coisas boas na educação pública e queremos só fortalecer, porque sabemos que da educação pública pode vir mudanças importantes para a cidade, para o país, não é? E por isso que nós estamos na defesa dela. Mas aqui, Will, só reforçando que a Assembleia da Rede Municipal será quarta-feira, né, 9h30, dia 10, na Câmara Municipal de Vereadores. Lá será o nosso espaço de debate e decisão, 9h30 da manhã. De decisão. Então, vamos para a Assembleia para lá tomarmos uma decisão com relação à não aplicação do piso salarial do magistério e aos vários problemas que têm atrapalhado a atuação dos profissionais da educação nas escolas. Tá bom, com essa mensagem nós encerramos o nosso programa Sem Limite da semana. A gente volta na próxima terça-feira. Segunda-feira tem o Papo de Boleiro, Toninho de Miquelino e o Rony Brainer. E a gente segue na nossa programação. Um abraço a todos e até um próximo encontro. Tchau.